I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. O identitarismo é um câncer na nossa sociedade hoje. E com ele vem noções estúpidas como gordofobia, obesidade é doença. Obesidade mórbida é uma doença grave e séria. Romantizar obesidade é uma das maiores canalices que vem acontecendo ultimamente, principalmente entre o pessoal mais jovem. Por isso, eu resolvi criar o canal Diário de um Gordola para acabar com essa romantização da obesidade e ao mesmo tempo mostrar que é duro pra caramba emagrecer. Então se inscreve no Diário de um Gordola. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo, mais uma obra de ficção que é simplesmente sensacional. A Vida dos Outros. Esse filme tá no Amazon Prime, que é um filme alemão de 2007, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro naquele ano. E, que filme sensacional, que filme bom, que história boa, os personagens todos são bons. Ele é um suspense, não é bem aquele suspense no sentido clássico, mas ele é um suspense político sensacional, incrível o filme. Os atores, a atriz também extremamente bem nos seus papéis, sim, uma coisa magnífica. É um filme muito bom, mas muito bom mesmo. Se você também quer escolher o tema de um vídeo, acessa lá www.apoiocoletivo.com/geekvelho, verifica o valor da contribuição para ter essa oportunidade, ou faz qualquer tipo de contribuição, então qualquer apoio vai te dar a oportunidade de concorrer a esses 4 sorteios que eu vou fazer na primeira semana de janeiro. Então é isso aí, eu aguardo o apoio de vocês. O filme é passado na Alemanha Oriental e os personagens principais são o Dreimann, a Christa Maria e o Weissler. Então o Gerd Weissler, ele é capitão da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, que funcionava como a KGB na Alemanha Oriental, utilizando dos mesmos meios de escutas, onde eles eram a lei, e a partir do momento que eles cismassem com você, não era nem uma questão de se achar alguma coisa. Eles iriam achar alguma coisa, nem que tivessem que fabricar essa coisa. Essa que é a grande realidade. Então, ele é um capitão da Stasi, e o ano em que o filme se passa é 1984, o que é extremamente apropriado para o filme, já que ele é o grande irmão assistindo. Ele fica sentado num sótão, dia após dia, noite após noite, espionando esse casal. E esse apartamento que ele espiona, que o Weissler espiona, é ocupado por um dramaturgo chamado Dreimann e a sua amante, que é uma atriz, a Christa Maria Silen. O Weissler, ele vê o Dreimann a primeira vez na abertura de uma das peças escritas por ele, e que a Christa Maria atua. E a pessoa que o convidou, que é um capitão como ele, mas ele, no caso, que é também da Stasi, se eu não me engano, ele é tenente-coronel, e ele, na verdade, foi assistir essa abertura para ver e principalmente ser visto. E aí ele leva o Weissler, que estudou com ele, ambos estudaram juntos na Stasi, na academia da Stasi. Nesse momento, o Weissler, ele além de ser um agente da Stasi, um capitão da Stasi, ele também dá aula em um dos cursos da própria Stasi. No caso dele, ele é um especialista em interrogatórios. Inclusive, é uma das primeiras cenas do filme, ele interrogando uma pessoa e ele explicando para os alunos que, tem que ser brutal. E mostra bem a forma que ele quebra a pessoa sem necessariamente usar violência física, mas usando outros tipos de violência, que podem inclusive ser piores do que a violência física e terem desdobramentos na vida da pessoa muito piores do que a violência física. Então ele vai nessa peça e esse colega dele fala que ele era um homem valioso, um dos únicos escritores que é lido no Ocidente e é leal ao nosso governo. E aí, o Weissler, como pode ser, né? O Dreimann é boa pinta, bonitão, bem sucedido, tem uma bela amante, que no caso é a
a Crista Maria. Deve estar escapando alguma coisa. E aí a gente não sabe se ele é levado por suspeita ou inveja, ou talvez mesmo por simples curiosidade. Ele fala para esse amigo que, olha, esse cara é alguma coisa, ele não é isso tudo, ele não é isso. Esse cara tá escondendo alguma coisa. Nesse momento, o amigo dele, amigo, né, entre aspas, o colega dele, desce para falar com o ministro e esse ministro pergunta para ele, e aí, o que você acha do Dryman? Ele já muda a opinião dele, dizendo, olha, não é bem isso que parece. E a partir daí eles começam uma investigação oficial e esse amigo coloca o Weisler como principal investigador do Dryman. Então esse é o ponto de partida do filme. Não tem como, eu vou acabar contando spoilers, mas é um filme muito bom. Mas eu vou evitar os principais, né? Eu vou evitar contar o final da história, vou evitar contar algumas coisas para não estragar também a experiência da pessoa. Esse começo que eu contei é um spoiler, mas não vai interferir na forma como você vai aproveitar o filme. Então, durante o começo dessa investigação, ele não encontra absolutamente nenhuma prova de que o Dryman é desleal. Nem mesmo em sussurro. Não tem nem alusão, nada. Nada. A casa do cara tá toda grampeada e não encontram nada. Nem durante conversa de travesseiro. Então o homem, obviamente, o Dryman, ele acredita nessa versão do socialismo da Alemanha Oriental. Mas qual que é a função da Stasi? É procurar dissidência, subversão. Porque, de certa forma, eles acham que um homem como o Dryman tem que ser culpado. Porque eles mesmos, ali no fundo, eles não acreditam na Alemanha Oriental. Mas eles querem, ou eles têm, ou eles acabam jogando pelo time que é o vencedor. Que é o que 99,9% das pessoas fariam. Voltando à alusão da Milada, ela e pessoas como ela são casos excepcionais. Todo mundo adora achar que, putz, na Alemanha do bigodinho eu ia ser um dissidente, eu não ia aceitar isso. Não, as chances são de mais de 9 para 10 que não só você ia aceitar, como de uma forma ou de outra você ia fazer você ia ser parte integrante do sistema do bigodinho. E as pessoas que estão mais próximas desses sistemas políticos, KGB, Stasi, são normalmente as que menos acreditam no próprio sistema. Por quê? Porque eles veem o sistema por dentro. Eles conhecem todas as formas como o sistema se mantém. Quanto mais alto seu cargo, mais provável que você não acredite em absolutamente nada. Se você é aquele funcionário chão de fábrica, né? Você pode acreditar e normalmente até acredita. Agora, a pessoa que adquire um certo status, uma certa posição, vai diminuindo. Ela acredita porque, assim, entre aspas, porque tem que acreditar de novo, porque a vida dela é muito melhor. Então, o Weisler, ele é um personagem fascinante. O rosto dele é basicamente uma máscara sem emoção, que foi treinado por uma vida na Stasi. Então, todo momento que ele tá na tela, ou a maior parte do momento em que ele tá na tela, ele não demonstra nenhuma intenção, ele não demonstra nenhuma emoção. Ele parece uma estátua. E até os olhos dele e a performance do ator, o Milha, cara, é sensacional. Ele passa uma credibilidade pro personagem. O personagem é extremamente crível. Ele conseguiu transformar esse personagem nessa máscara sem emoção, fria. E você acredita naquilo. Então ele observa o Dryman como um gato esperando um rato. E aí, aquela coisa, né? Então ele começa a internalizar as vidas do Dryman e da própria Crista Maria. E isso acontece quase como osmose, porque ele, o Weisler, não tem vida própria. Ele não tem uma amante, ele não tem uma namorada, ele não tem um hobby, ele não tem nenhuma distração do seu trabalho obstinado. Inclusive, tem uma cena que significou para mim uma quebra no paradoxo do Weisler, uma quebra da personalidade, de como ele via a vida
lembra até antes de observar o Draiman é quando uma prostituta vai na casa dele e ele tenta se conectar com ela depois de fazer o que tinha que ser feito, pedir pra ela ficar mais um pouco. Então isso mostra bem essa quebra na forma como ele sente o mundo a partir de espionar o Draiman. Então o Weiser, ele tem que fazer uma escolha nessa segunda parte do filme. Porque o oficial superior, o ministro do governo, Bruno Hempf, ele desenvolve um desejo pela Krista Maria. E ele ordena o Weiser, através do amigo dele, né, que é o superior dele nesse caso, que cuida especificamente de artes, né, de subversão nas artes. Ele quer que o Weiser atribua algo, qualquer coisa ao Draiman, para que o rival dele seja eliminado. Só que não tem nada para acusar. E o que acontece é que o Weiser, ele não tem... Na verdade, é a pessoa mais solitária que você consegue imaginar. Se você para... Durante o filme, o seu cérebro percebe isso. Mas depois, quando você... Porque é uma coisa sensacional que só os bons filmes conseguem fazer. Quem só gosta de blockbuster e filme de super-herói não tem noção do bem intelectual, não só a arte, o ofício do filme, como bem intelectual que uma história bem contada no cinema pode fazer. Então depois que você para de assistir o filme, para e pensa, por isso que eu sempre gostei eu gosto de certas companhias para ir ao teatro, dependendo do filme, para ir ao cinema, porque depois a gente sai para jantar ou para em algum lugar e pode discutir o filme ou a peça que a gente assistiu, e eu sempre achei isso tão bom, às vezes até melhor do que a própria peça ou que o próprio filme. Então depois que você para pensar, ele não tem ninguém com quem conversar, ele é um ser completamente solitário. Ele vive num mundo de tamanha paranoia que o menor deslize pode ser desastroso. Por quê? Ele vive da estase, vive para a estase e vive na estase. Então o círculo, as pessoas com quem ele de repente tem uma conversa, almoce ou qualquer coisa do gênero, são na estase. Então tem uma cena no refeitório quando um jovem oficial, ele tá almoçando com esse amigo dele, né? O Weiser tá almoçando com esse amigo dele, que é tenente-coronel, que é o responsável pela estase na parte de cultural. E aí tem alguns jovens oficiais sentados próximos. Chega um outro oficial e ele imprudentemente conta uma piada tirando sarro do presidente, do primeiro-ministro. Desculpa, eu sinceramente não sei qual o nome do cargo de quem governava a Alemanha no período comunista, né, na Alemanha Oriental. O chefe do Weiser começa a rir. Primeiro ele manda, porque na hora que esse jovem oficial verifica quem tá na mesa do lado, porque os amigos meio... ele para, o chefe do Weiser manda o cara contar a piada, ele ri absurdamente, conta outra piada com esse primeiro-ministro, presidente, eu não sei, desculpa o nome, e depois ele, qual o seu nome? E, o cara vai pra uma sessão, o cara some, você só vê ele no final de novo. Então ele vive num mundo de extrema paranoia. Então, à medida que ele avança na sua crise é uma crise existencial, porque tudo que ele acredita, tudo que ele abriu mão, essa vida que não existe, né, praticamente, essa vida inexistente. Então, à medida que ele avança nessa crise, ele não tem ninguém em quem confiar. E detalhe, uma coisa que é sensacional, que hoje se perdeu completamente. Se esse filme tivesse sido escrito por um roteirista americano, ele teria diversos monólogos internos para explicar, né? Porque hoje qualquer filme subentende que o espectador tem o QI de uma ameba. Então precisa ficar explicando o tempo inteiro. Não dá margem para interpretação das pessoas. O que é triste, o que é horrível. Então não tem esses monólogos interiores para informar o que ele está pensando. Só aquele rosto pálido, sem o menor indício, se ele aprova, desaprova o que ele pensa. Então o instinto dele começa a dar curso às decisões que ele toma
retoma a partir daí. O filme ainda tem a queda do Muro de Berlim, em 89, e a história continua por mais alguns anos, até uma conclusão que ela chega a ser um pouco irônica e surpreendentemente satisfatória. E esse filme ele é relevante hoje, com aparelhamento, assim, para o momento que a gente vive hoje no Brasil, com o aparelhamento de algumas áreas do governo e tudo mais, ele é extremamente relevante. A questão de muitas pessoas, como eu sempre digo, né, censura, tortura e tudo mais, grampear, espionar e tudo mais, elas só são ruins quando atacam o meu lado. Quando atacam o lado oposto, elas são ótimas medidas e devem ser levadas a cabo. E essas táticas não salvaram a Alemanha Oriental, destruíram, tornando um país que os cidadãos mais leais não conseguiam acreditar. Tem uma coisa que é muito bacana, que eu não sabia também, que na Alemanha Oriental, diferente do Brasil, quando caiu o regime ditatorial, todos os arquivos, todas as escutas, todas as transcrições, elas estavam abertas aos seus cidadãos. Então o cidadão, depois da queda do Muro de Berlim, depois da derrocada dessa ditadura, simplesmente ia, depois de alguns anos, é claro, né? Ia até um departamento e nesse departamento ela pedia as informações referentes a ela e todas as pastas que porventura houvessem da Stasi sobre essa pessoa, ela tinha acesso integralmente, inclusive sabendo quem havia feito, por exemplo, a escuta. Eram todos códigos, mas a pessoa chegava lá, pedia o código, eles informavam o nome da pessoa que tinha sido o espião dele, particular dele, entre aspas. E quando eu vi isso, eu falei assim, que coisa sensacional, né? A gente ter acesso, porque afinal de contas, a gente se libertou ou não desse jugo ditatorial? Então, a partir do momento que eu fui libertado, ou nos libertamos desse jugo ditatorial, eu tenho acesso às informações que esse governo completamente ilegítimo tinha. Essa parte eu achei muito sensacional, muito mesmo. A Vida dos Outros, ele é um filme poderoso, é um filme construído com pensamentos e desejos ocultos, né? Porque, de novo, não tem aqueles diálogos internos. Começa com Weisler dando uma aula de teoria e prática de interrogatório, e tem um detalhe que é logo no começo também do filme, que é extremamente assustador. Os suspeitos eles são forçados a sentar sobre as mãos, para que a almofada da cadeira possa ser guardada, por conta do suor, do cheiro da pessoa, para um possível uso por cães rastreadores. E mostra como o muro caiu e não mostra as pessoas envolvidas na queda, nem como ocorreu a queda, mas mostra que não foi alguma coisa estrondosa, como muitas pessoas acreditam, mas foi por conta de sussurros. E é muito interessante. Inclusive, o próprio ator, o Milha, ele descobriu que a esposa dele era uma informante da Stasi. Olha que loucura, cara. Olha que loucura. Então, eu recomendo muito assistir esse filme, A Vida dos Outros. É um filme para quem gosta de cinema, para quem gosta de história. É um filme muito, mas muito bom, muito bem dirigido, excelentes atores, um roteiro primoroso o roteiro desse filme, e você não tem como ficar indiferente ao filme depois de assistir. Tem como uma pessoa ficar indiferente depois do filme. Principalmente se for uma pessoa que analisa, como eu fiz, analisa o filme depois, para e pensa, reflete sobre o filme como um todo, não tem como você ficar indiferente. Quem acompanha o canal viu o que aconteceu no último mês, com a queda do canal, depois a desmonetização do canal e depois a desculpa, foi mal, tava doidão, o que acabou impactando diretamente a renda que vai ser a minha renda de dezembro. Então, se você puder e, obviamente, quiser ajudar o canal, acessa www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Vai lá, colabora com o canal.